noite, meus irmãos e irmãs. Com muita alegria nos encontramos mais uma vez aqui na nossa live de formação neste mês de maio, neste mês dedicado à Virgem Maria, que nós quisemos de maneira muito especial dedicar, fazer um mês mais voltado ainda para a Virgem Maria, além das nossas devoções, das nossas orações. Também este mês tendo algumas formações acerca de temas marianos. Hoje é a última quarta-feira do mês de maio e, portanto, nós estaremos encerrando as nossas lives de formação com o tema mariano. Então, gostaria aí já de saudar aos nossos irmãos e irmãs que já nos acompanham aqui, desde que nós entramos com a live. Então, o pessoal, a Tereza, a Vera, a Ginesi, o Felipe, nos pedem a bênção. Então, que Deus os abençoe e abençoe também todos os demais irmãos que já estão aqui conosco na nossa live e vão participar conosco, bem como aqueles também que depois vão assistir, vão talvez entrar na live um pouco mais tarde, ou aqueles que irão assistir essa live depois, o vídeo também depois. Então, que Deus possa abençoar a todos. E vamos neste momento então fazer a nossa oração, pedir à Virgem Maria que interceda por nós, para que este momento seja realmente banhado, mergulhado na graça de Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações do santo e fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mencionei logo no início, na saudação, essa é a quarta e a nossa última formação dentro do mês mariano, por isso com o tema sobre a Virgem Maria. Vocês todos sabem, está inclusive aí no título da nossa formação. Nós estamos estudando este livro do Venerável Fulton Sheen, o primeiro, Amor do Mundo. Subdividimos eles em 4 partes e vamos agora para a quarta e última parte deste estudo. Ficaram aí uns 4 ou 5 capítulos para essa parte, mas assim, lendo e estudando, eu vi por bem que o que realmente nos interessa são apenas 2 capítulos. Um capítulo onde ele vai falar sobre o rosário e um outro e último capítulo onde ele vai falar sobre a Virgem Maria como esta rainha de misericórdia. Então, são estes 2 capítulos que nós vamos estudar hoje para encerrar essas nossas formações marianas acerca deste livro do Venerável Fulton Sheen. Tá bem? Então, vamos lá. O primeiro capítulo que nós vamos estudar hoje, o ponto 1, portanto, que é sobre o rosário, traz como título Rosas e Orações. Então ele vai dedicar esse capítulo para falar realmente sobre o rosário. E assim, ele fala de uma maneira profunda e bela, que na verdade trata-se de um capítulo que nos convida a descobrir, e eu diria talvez até a redescobrir a beleza do Santo Rosário. Então ele logo no início do capítulo faz aqui algumas comparações, e ele fala do rosário, a palavra rosário vem de ramalhete de rosas, um ramalhete de rosas. Então, na verdade, a oração do rosário logo assim, por primeira definição, este ramalhete de rosas, de flores, esta coroa de flores que nós oferecemos à Virgem Maria. E então Fulton Sheen ele vai fazer assim, um resgate histórico, de qual é a origem do rosário, de onde veio o rosário. E ele começa, em primeiro lugar, mencionando uma tradição, na verdade, oriental.
há um hino oriental chamado Acatistos. A tradução de Acatisto é não sentado, né? Então, esse hino Acatistos, talvez assim, só para nível de comparação, ele se assemelha de certo modo ao ofício da Imaculada. E este Acatistos é uma oração que devia ser feita em qualquer posição menos sentado, então de joelho, de pé, enfim. É uma oração de recitação, né? Então, é uma oração bastante antiga na tradição oriental, né, na igreja no Oriente. Então ele menciona um pouquinho disso, não é? Depois ele vai falar que dentro assim da história, dentro da nossa história, não é? A igreja ela sempre pediu que os cristãos, que os católicos no caso, mantivessem o costume, né, o bom costume, a boa piedade de rezar os salmos. Não é? Então ele diz o seguinte: desde os primeiros dias a igreja pediu aos seus fiéis para recitarem os 150 salmos de Davi. Este costume ainda prevalece entre os sacerdotes, que recitam alguns destes salmos todos os dias. Então, quando nós rezamos a liturgia das horas, nós padres, os religiosos também, nós recitamos alguns destes salmos, né, dentre todas as horas que são próprias da liturgia das horas. Porém, assim, é fato a gente compreender que dentro das atividades, diante das obrigações das pessoas, fica muito difícil recitar os salmos, não é? E também há a questão, né, que num período mais anterior, as pessoas, né, muitas pessoas não tinham acesso à leitura, quanto mais a ter uma Bíblia, né? Hoje é muito fácil, a gente tem a Bíblia impressa como um livro, né? É muito mais fácil de carregar os livros, uma Bíblia para cima e para baixo, enfim, até mesmo se fosse o livro dos Salmos, o que não acontecia antigamente, né? Então, isso torna mais difícil o acesso, né, das pessoas ao livro, à leitura e à recitação dos Salmos, né? Então ele diz o seguinte: as pessoas que não conseguiam ler os 150 Salmos queriam fazer algo para compensar isso. Então substituíram por 150 Ave-Marias. Estas 150 foram separadas em forma acatista, ou seja, em forma de recitação, em 15 dezenas, ou séries de 10. Cada peça era para ser dita meditando sobre um aspecto diferente da vida de Nosso Senhor. Para manter as dezenas separadas, cada uma delas começava com um Pai Nosso e terminava com uma doxologia em louvor à Santíssima Trindade, não é? Então, o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né, que nós encerramos a dezena. Então, no ano de 1221, São Domingos, que morreu no ano de 1921, recebeu da Santíssima Virgem o comando para pregar e popularizar essa devoção, ou seja, do rosário, para o bem das almas, para a conquista sobre o mal e para a prosperidade da Santa Madre Igreja. E, portanto, deu-nos o rosário em sua presente forma clássica, né? Então, a difusão maior do rosário, ela acontece ali por volta do século XIII, não é? Com São Domingos de Gusmão, que é o fundador da Ordem dos Dominicanos. Praticamente todas as orações do rosário, bem como os detalhes da vida de nosso Salvador, que se medita enquanto rezamos, encontram-se nas Escrituras. Então, bom, a primeira parte da Ave Maria nós conhecemos, não é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É bíblica porque a primeira parte é a saudação do Arcanjo Gabriel à Virgem Maria, a segunda parte é a saudação de Santa Isabel à Virgem Maria. Depois veio uma outra parte que foi acrescida bem depois, não é? Que é essa resposta, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então essa parte ela foi introduzida um bom tempo depois. Também é uma parte, né, uma oração que nós rezamos hoje, né, no Rosário, que é aquela oração: ó meu Jesus, perdoai-nos os nossos pecados, livrai-nos do fogo do inferno, levai todas as almas ao céu,
principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Essa oração ela já foi ensinada por Nossa Senhora nas aparições de Fátima, né, bem depois aos pastorinhos, e foi acrescentada, portanto, também ao rosário. E mais tarde, São João Paulo II, né, bem mais tarde, então praticamente recentemente, não é? São João Paulo II, ele acrescentou mais 5 mistérios. Então, ao invés de serem 15, agora são 20 mistérios, e portanto são 4. O rosário já não são mais somente 150 Ave-Marias, mas são, na verdade, 200 Ave-Marias. Bom, então aqui foi só uma primeira parte assim um pouco mais histórica, não é, para a gente compreender como foi acontecendo esta formação, né, como que nós chegamos ao rosário que nós temos hoje. Bom, falando de uma maneira bastante direta e prática acerca do rosário, uma das reclamações mais constantes, não é? Eu diria inclusive talvez um dos murmúrios mais constante que nós ouvimos acerca do terço mas é uma oração monótona, é apenas a repetição, a gente fica repetindo Ave Maria e Pai Nosso. Aí tem gente, né, vamos falar assim de modo aberto e direto, né? É uma oração chata, né? E olha, interessante a reflexão que faz Futoushin. O amor nunca é monótono na uniformidade de sua expressão. A mente é infinitamente variável em sua linguagem, mas o coração não. O coração de um homem diante da mulher que ama é muito pobre para traduzir a infinidade de seu afeto em uma palavra diferente. Assim, o coração tem uma expressão: eu te amo. E ao dizê-lo uma vez e outra vez nunca se repete. É uma única novidade real no universo. Isso é o que nós fazemos quando rezamos o rosário. Estamos dizendo a Deus, à Santíssima Trindade, ao Salvador encarnado, à Santíssima Virgem: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então nós vemos, não é, como de maneira profunda e belíssima Futoushin nos mostra como a repetição das Ave-Marias, a repetição desses Pai Nossos é um constante eu te amo. Veja bem, a Santíssima Trindade, a Jesus Cristo, nosso Salvador, a Virgem Maria. Até porque o rosário é a repetição das orações, das Ave-Marias e dos Pais Nossos, mas é uma repetição que nos convida à meditação. E aí é o que ele vai dizer um pouquinho mais à frente, não é? Ao falar da beleza do rosário. Ele diz o seguinte: a beleza do rosário é que não é apenas uma oração vocal, é também uma oração mental. Às vezes se ouve uma apresentação dramática em que, enquanto a voz humana discorre, há um fundo de uma bela música, dando força e dignidade para as palavras. O rosário é assim. Quando a oração está sendo dita, ou seja, o coração está ouvindo a música, mas não está ouvindo a música, mas meditando sobre a vida de Cristo repetidamente e aplicando à sua própria vida e às suas próprias necessidades. Quando o fio mantém as contas em conjunto, assim também a meditação detém a oração juntas. Então ele está nos falando que a repetição das Ave-Marias não é como uma oração de fundo, né? Imagina quando a gente vai rezar às vezes e coloca uma música de fundo, né? E a gente está ali lendo, rezando, né? Conversando com Deus, pensando em Deus, pensando nas nossas orações, e aquela música está lá no fundo. A gente não está ouvindo a música, mas aquela música de fundo ajuda a gente a rezar. O terço também é assim. Nós estamos repetindo as Ave-Marias, mas o nosso coração e a nossa mente estão voltados para Deus na oração. Estamos meditando, por isso que o terço, o rosário,
trata-se, na verdade, da meditação dos mistérios da vida de Cristo. Esse é o principal, este é o essencial na oração do Rosário, não é? Então, ele diz ainda, o Rosário convida nossos dedos, nossos lábios e nosso coração a uma grande sinfonia de oração, e por isso é a maior oração já composta pelo homem. É a maior oração já composta pelo homem. Depois, então, ele vai dizer que, né, um dos grandes valores do Rosário está por quê? Porque ele tem um valor para muitos grupos de pessoas, para os preocupados, para o intelectual e o inculto e para o doente. Então vamos lá. Para o preocupado. A preocupação é uma falta de harmonia entre a mente e o corpo. Pessoas preocupadas invariavelmente mantêm suas mentes muito ocupadas e suas mãos muito ociosas. Não é? Você vai dizer o seguinte, olha, uma pessoa que está preocupada com alguma coisa, seja com uma coisa importante ou não, ela está preocupada, ela está muito atribulada. Então a mente dela está a toda hora assim, né, vagueando, pensando naquilo que é o motivo da sua preocupação, e as suas mãos muitas vezes estão vazias, estão desocupadas. Então o rosário, ele é muito importante. Por quê? Porque você ocupa as mãos com o rosário e ao rezar, não é, você acaba entregando aquelas suas preocupações a Deus. Ele diz o seguinte, o rosário é a melhor terapia para as almas desesperadas, infelizes, medrosas e frustradas, justamente porque envolve o uso simultâneo de 3 poderes, o físico, né, com as contas na mão, o vocal, por estar falando, e o espiritual, por estar meditando. E nesta ordem, os dedos, ao tocar as contas, o físico, são lembrados de que estes pequenos contadores devem ser usados para a oração. Esta é a sugestão física da oração. Os lábios se movem em uníssono com os dedos. Esta é uma sugestão secundária ou vocal da oração. A igreja, uma psicóloga sábia, insiste que os lábios se movam ao dizer o rosário, porque ela sabe que o ritmo externo do corpo pode criar um ritmo interno da alma. Se os dedos e os lábios persistem nisso, o espiritual seguirá em breve e a oração acabará no coração. Então, este ritmo, esta harmonia que deve haver, né? Está ali com o rosário nos dedos, contando, os lábios estão pronunciando a oração, isso como que arrasta o coração para a oração. As contas ajudam a mente a se concentrar. Elas são quase como um arranque automático de um motor. Depois de alguns solavancos, a alma logo começa. Então, é uma atração externa para uma realidade interna, né? Estamos ali motivados, contando, né? Levando o rosário sempre na mão, dizendo, por isso é uma oração que deve ser recitada, deve-se dizer a oração, não é? Para que isso ajude de fato aquele que está rezando a se deixar alcançar pela oração. Nenhuma mente comum que foi fiel ao rosário já foi dominada por preocupações ou temores. É surpreendente como se pode afastar das preocupações, conta por conta, até o autêntico trono do coração do próprio amor. Então, dizer assim, o rosário, ele nos arrasta para essa intimidade, né, para este estar com Deus. Depois, no segundo ponto, ele fala, o rosário, ele é uma oração para o intelectual e para o inculto. Né?
Diz ele: as vantagens espirituais que se retira do rosário dependem de dois fatores. Primeiro, a compreensão que se tem das alegrias, tristezas e a glória da vida de Cristo. E segundo, o favor e o amor com que se reza. Com o rosário, é ao mesmo tempo uma oração mental e vocal, é aquele em que os elefantes intelectuais podem se envolver e os simples passarinhos também podem saborear. Então, como é um convite, não é, a meditar sobre os mistérios divinos, aquelas pessoas, não é, que são grandes intelectuais, não é, e conhecem profundamente algumas verdades, elas podem, não é, meditar sobre essas verdades rezando o rosário, mas também aquelas pessoas que são simples, que são singelas, alcançam e saboreiam estas verdades no modo que elas conseguem alcançar. Segue ele dizendo: o rosário é uma grande prova de fé. O que a Eucaristia é na ordem dos sacramentos, o rosário é na ordem dos sacramentais. O mistério e a prova de fé, o critério pelo qual a alma é julgada na sua humildade. Olha, esta fala aqui é profundíssima. O que a Eucaristia é na ordem dos sacramentos, ou seja, a Eucaristia não é o principal, é o central na ordem dos sacramentos, não é? A Eucaristia é o maior tesouro da igreja nos sacramentos. Então, o que a Eucaristia é, o rosário é na ordem dos sacramentais. Por quê? Porque o critério é a humildade, porque para reconhecer a presença real de Jesus na Eucaristia é preciso ser humilde. Para reconhecer a importância e a dádiva do rosário é preciso ser humilde. É muito profundo isso. Ele segue então ainda nos dizendo: quanto mais se desce a humildade, mais profunda se torna a fé. A Mãe de Deus agradeceu a seu divino Filho porque ele olhou para a sua pequenez. O mundo começa com o que é grande, o espírito começa com o que é pequeno. Sim, mesmo com o trivial. A fé do simples pode superar a do erudito, porque o erudito muitas vezes ignora esses meios humildes de devoção, como medalhas, romarias, estátuas e rosários. Como os ricos, em sua vaidade, zombam dos pobres, então os intelectuais, em sua sofisticação, ridicularizam os pequenos. Um dos últimos atos de Nosso Senhor foi lavar os pés dos seus discípulos, e depois lhes disse que de tal humilhação nasce a verdadeira grandeza. Então, é belo isso, não é? O rosário é uma oração profunda, é uma oração poderosa e que está ao alcance de todos, não é? Então, mesmo que aqueles que se acham, né, intelectuais, conhecedores, menosprezem, é uma pena, porque quem faz assim, quem age assim, está desprezando um grande tesouro, né? E o rosário é, portanto, uma oração a qual todos podem acorrer e todos podem contemplar a grandeza, a misericórdia de Deus por todos nós. Entramos no nosso terceiro ponto, onde ele fala que o rosário ele é também uma oração profunda para o doente, para o enfermo, não é? Diz ele: quando se está deitado de costas, né, ele coloca a suposição de uma pessoa que está enferma, né, está na cama, está num leito ali deitado, não é? Seus olhos fitam o céu. Talvez seja mais verdadeiro dizer que o céu nos olha. Em tais momentos, quando a febre, a agonia, a dor tornam difícil a oração,
a sugestão de oração que vem de apenas segurar o rosário é enorme. Ou melhor ainda, de acariciar o crucifixo no final do rosário, né? Então, é interessante que ele fala, olha, uma pessoa que está doente, ela está ali, ela está com febre, ela está sentindo dor, se torna muito difícil para aquela pessoa rezar. Às vezes, por exemplo, ler. Como é que ela vai ler a Bíblia? Não tem como ela ler. Ela está impossibilitada de participar de uma missa. Ela está a dor como quase que impede ela de fazer orações espontâneas. Então, estar ali, às vezes imóvel, com o rosário na mão, passando conta por conta e rezando dentro dos limites da sua possibilidade, não é? Acariciando, né? Essa palavra que ele usa, acariciando as contas, ou ainda no final do Santo Terço, acariciando o crucifixo e unindo a sua dor à dor de Cristo. Então, como diante da enfermidade é possível se unir a Deus através da oração do rosário. Ele fala ainda que os mistérios, eles favorecem isso, não é? Por um lado, por exemplo, os mistérios dolorosos, não é? Favorecem para que o enfermo una os seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, assim como também os mistérios gloriosos infundem esperança no coração daquele que está ali na enfermidade, na doença, porque eles mostram que esse sofrimento gerará uma nova vida, né? Pode nos levar a uma nova e verdadeira vida. Segue ainda ele nos dizendo: o rosário é o livro do cego, em que as almas vêm e promulgam o maior drama de amor que o mundo já conheceu. É o livro do simples, que o inicia em mistérios e conhecimentos mais satisfatórios do que a educação humana. É o livro do idoso, cujos olhos se cerram às sombras deste mundo e se abrem à substância do mundo que há de vir. O poder do rosário é indescritível. E aqui estou falando de casos concretos que conheço. Jovens que em perigo de morte por acidente tiveram recuperações milagrosas. Uma mãe desesperada no parto que foi salva com a criança. Alcoólatras que tornam-se moderados. Vidas dissolutas tornam-se espiritualizadas. Afastados retornaram à fé. Casais sem filhos foram abençoados com uma família completa. Soldados preservados durante a batalha. Ansiedades mentais foram superadas e pagãos se converteram. Então ele cita vários, assim, aqui ele cita de maneira genérica, né? Mas quantos testemunhos nós conhecemos acerca de pessoas que no momento de dificuldade, de dor, de desespero, encontraram no rosário a sua salvação. Gente, o Santo Terço, o rosário, não é em vão que são contas presas por um fio ou por uma corrente. Só que não é uma corrente que nos amarra, não é uma corrente que nos prende, é uma corrente que nos liberta, é uma corrente que nos arrasta ao encontro de Deus. Talvez muitas vezes nós estejamos tão fracos espiritualmente, tão presos, tão acorrentados a situações que nos sentimos incapazes de dar um passo em direção a Deus. E o rosário, se nos agarramos a ele, como que nos arrasta na direção da Virgem Maria e por isso nos arrasta na direção do encontro de Deus. Ele cita, né, aqui, para encerrar, um exemplo, entra assim, um exemplo muito concreto, né, que ele coloca, não é, do caso de um homem, de um soldado que estava na guerra, né, e que era de origem inclusive judaica, não era nem
católico, não é? Mas pela sua convivência com católicos, ele sabia do rosário, do terço, né? E ele estava escondido atrás de uma trincheira, num buraco, não é? E assim, a coisa estava feia, né? O número de inimigos era grande, e ele decidiu por começar a recitar o terço, do jeito que ele sabia que ele conseguia. Ele começou então a recitar ali o terço, e na primeira dezena uma voz insistiu que ele saísse daquele buraco e fosse para outro. E ele então não hesitou, trocou, foi para outro buraco. Segundos depois que ele fez isso, uma bomba caiu naquele buraco que ele estava. Se ele estivesse lá, ele teria morrido, não é? E ao mesmo tempo, não é? Ele continuou rezando e pediu a Nosso Senhor, né? Como que numa promessa, olha, se eu me escapar, eu vou dar a minha vida por ti, não é? Então ele foi sendo direcionado, não é, por Deus através da oração do rosário, e de fato sobreviveu à guerra. É um fato acontecido na Segunda Guerra Mundial. Ele sobreviveu à guerra, e depois, não é, que tudo acabou, ele procurou a igreja, recebeu catequese, foi batizado e se tornou sacerdote, não é? Então nós vemos como o rosário ele é capaz de resgatar uma vida, não somente a vida biológica, mas principalmente a vida espiritual, né? Garantir a vida eterna a uma pessoa, não é? Então, para encerrar, para concluirmos, não é? Esse ponto, não é? Ele vai falar, olha, o rosário é a oração para a santificação de todos os momentos do nosso dia. Olha o que ele vai dizer. Todos os momentos de ócio da vida podem ser santificados graças ao rosário. Enquanto andamos pelas ruas, oramos com o rosário, escondido em nossas mãos ou no bolso. Enquanto esperamos para sermos servidos em um restaurante, ou esperando um trem, ou em uma loja, ou representando em algum momento de descontração, enquanto um encontro ou uma palestra estão atrasados, todos estes momentos podem ser satisfeitos e feitos para servir a paz interior, graças a uma oração que capacita a orar em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Se você deseja converter alguém à plenitude do conhecimento do Senhor e do seu corpo místico, então o ensine a rezar o rosário. Duas coisas podem acontecer: ou ele vai parar de rezar, ou o rosário, ou vai adquirir o dom da fé. Então ele coloca, não é, de maneira muito profunda, olha, o rosário você pode rezar a todo momento, né? A gente pensa hoje, até quando a gente está dirigindo, né? Quem tem aparelho de som no carro, você pode colocar ali, tem, né, às vezes esses terços que são gravados, né? Você bota ali e vai acompanhando enquanto na gravação se reza o terço, ou quando você está esperando em algum lugar, alguma coisa está atrasada, você está na rua, enfim, são tantos momentos que nós podemos santificar rezando o rosário, né? E olha que diz no fim, olha, se você quer salvar alguém, se você quer converter alguém, ensine a rezar o rosário. Ou ele vai deixar de rezar, ou ele vai adquirir o dom da fé, não é? Então, dessa primeira parte é isso que nós tínhamos a falar. Vamos ao segundo capítulo que nós vamos tratar hoje. A miséria da alma e a rainha da misericórdia. Então, aqui ele vai colocar, não é como que uma comparação entre a situação da nossa alma, né, a miséria da nossa própria alma, e a Virgem Maria, que é a rainha de misericórdia, não é? Então vamos lá. Logo no início ele nos diz: o que a dor de estômago é para o corpo, o complexo é para um adulto. Um complexo é basicamente um conflito entre o que deveríamos ser e o que somos, entre os nossos ideais,
ou impulsos implantados pelo divino e o nosso ego prosaico. Um complexo é uma tensão exagerada entre a convocação de Deus e a afirmação dos nossos egos. Se uma navalha fosse dotada de consciência e usada para cortar uma pedra, ela gritaria de dor, porque o seu propósito de vida foi frustrado. Nossas consciências internas gritam com neuroses e psicoses também, quando não tendem livremente para o objetivo supremo do qual fomos criados, ou seja, a vida, a verdade e o amor que é Deus. Então ele vai falar aqui da questão assim, do que o pecado, na verdade, ele gera em nós. Né? O pecado, ele gera uma desordem, uma complexidade. Essa complexidade, ela acontece como? Um conflito entre aquilo que nós deveríamos ser e aquilo que nós somos. Até ele usa esse exemplo da navalha, não é? Se uma navalha pudesse manifestar, se está cortando uma pedra, ela gritaria. Né? Nós não fomos feitos para as futilidades. Nós somos feitos para a vida eterna. Nós somos feitos para a vontade de Deus. Não é? Então, por isso, haverá sempre uma agonia no homem quando ele não se dirige para aquilo que ele foi criado. Ele segue ainda dizendo: o que um complexo é psicologicamente, a cruz é teologicamente. A barra vertical representa a vontade de Deus. A barra horizontal representa a nossa vontade, que nega, contradiz a encruzada. Nem todas, mas a maioria das psicoses e neuroses curáveis das mentes modernas são efeitos do pecado. Os pacientes estão todos encruzados, porque negam suas naturezas estabelecidas por Deus. Abrir uma lata com um lápis é quebrar o lápis e não abrir a lata. Tentar fazer um Deus do ventre ou um Deus do ego, da nossa própria vontade e padrões de vida mesquinhos, surta a mente e não traz felicidade. Né? Então, olha, é muito forte, muito profundo isso que ele fala, né? Essa dificuldade que muitas vezes nós temos quando nós abandonamos a haste vertical da cruz, ou seja, nós buscamos, nós ignoramos, não é, este nosso caminho que deve ser de buscar a Deus e ficamos só nos nossos planos, no nosso jeito, no nosso querer, não é? Acontece que nós acabamos entrando num choque com a nossa natureza. É daí que ele fala que surgem as neuroses, né? Porque a pessoa entra num conflito com a sua própria natureza. Segue ele então falando, não é, que isto leva, né, como consequência, né, a consequência disso dessa desordem no caso, muitas vezes como que uma busca de estar no lugar de Deus. Né? Então diz ele: o homem, ao tentar fazer de si mesmo um Deus, descobre a dolorosa agonia de que ele não é Deus. Quando o primeiro homem fez esta descoberta, a Escritura descreve-o como nu. Nu, porque o homem que esquece ou rejeita Deus não tem nada. Ele pode cobrir-se por um tempo com as folhas de figueira, do sucesso, da arte, da ciência, do progresso ou da racionalização de sua conduta, afirmando que não existe verdade, mas ele sabe que essas são apenas fragmentos inadequados e não podem cobrir todas as suas necessidades. Esta é a nudez moderna, estar sem Deus. Esta é a nudez moderna, estar sem Deus. Né? O livro do Gênesis relata de fato que após o pecado, né, o homem se percebeu nu e fez tangas para se cobrir. Né? E o pecado de fato nos faz nos percebermos nus. Só que a gente vai tentando tecer tangas, não é? Com a ciência, o progresso, a arte. Mas a única coisa que pode revestir a nossa humanidade é Deus.
E por isso a nudez do mundo de hoje, da sociedade moderna, é a ausência de Deus. Segue ainda nosso autor nos dizendo: um homem sem Deus não é como um bolo sem passas. Ele é como um bolo sem a farinha ou leite. Não tem ingredientes essenciais da felicidade. Não conhecer a Deus não é como não conhecer Homero. É mais como estar vivo, mas acordar em um túmulo. A ausência que o ateu sente é a negação de uma presença, um senso do absurdo, uma consequência do nada. A pura graça é a presença de Deus na alma. A graça sombria é a infelicidade da sua ausência. Então, uma alma que não tem Deus, olha a comparação que ele usa, não é? Não é como um ingrediente secundário. Se o bolo não tem passas, ele continua sendo bolo. Mas é como querer fazer um bolo sem farinha, sem leite, sem ovos, sem nada disso. Não é bolo, né? Ou é como estar vivo, mas acordar dentro de um túmulo. Acordar dentro de um túmulo, ou seja, você está vivo, mas você está preso num lugar de morte. Então é uma coisa assim que gera pânico só de pensar. Quanto mais essa realidade no que diz respeito às questões espirituais, não é? Pois bem, então ele vai nos propor, não é, agora uma meditação acerca de qual deve ser a nossa atitude em relação a essa situação de pecado, não é? Falando assim, o grande problema é como salvar, né? Como nos salvar dessa realidade de pecado, né? Ele coloca, inclusive, não é, o pecado sobre dois aspectos inicialmente, né? Toda miséria interior deriva de dois tipos de pecado. O pecado que aceita o dom e esquece o doador, né? Então aceita aquilo que Deus dá, mas esquece Deus. E o pecado que rejeita o doador com o seu dom. Então, aquele que rejeita Deus e o dom. O primeiro faz de Deus inútil. O segundo leva a Deus para longe da alma, né? Então são as duas situações aí que ele fala de pecado. Então, o grande problema, coloca a Fulton Sheen, é como salvar estes dois grupos. Os que aceitam o talento, mas esquecem o doador, e os que rejeitam tanto o talento como o doador. Então ele diz: a resposta encontra-se na atenção que uma mãe daria para o seu filho pequeno com dor de estômago. Não é da natureza de uma mãe abandonar as crianças que se ferem por sua própria tolice. Entende? Olha, talvez nós vamos encontrar a resposta, não é? A cura para essa enfermidade através, não é, da percepção do modo como uma mãe ela interage com o seu filho. Porque assim, a mãe diz: olha, filho, não faz isso, você vai se machucar. A criança vai lá e faz. A mãe pode até dar uma bronca, mas ela cuida do filho que se machucou, não é? Então aqui ele vai começar a direcionar para a figura da Virgem Maria, não é? Então diz ele: agora, como uma mãe física cuida de seu filho doente, assim Maria cuida dos seus filhos que erram. A única palavra nunca associada a ela é justiça. Ela é apenas o seu espelho. Como mãe do juiz, ela pode influenciar a justiça. Como mãe da misericórdia, ela pode obter a misericórdia. Olha que bonito isso, não é? A Virgem Maria ela nunca pode ser associada diretamente com a justiça, apenas como um espelho. Ela reflete a justiça do seu filho. Mas como mãe de misericórdia, ela pode obter a misericórdia. E ele diz ainda mais à frente, não é? Através dos séculos, os padres da igreja disseram que nosso Senhor guarda para si a metade de sua regência, que é o reino da justiça, mas a outra metade ele entrega à sua mãe, que é o reino de misericórdia.
Olha que bonito isso, né? Esta interpretação que a tradição dá. A metade do reino é de Jesus Cristo totalmente, a justiça. Mas a outra metade ele entrega à sua mãe, que é o exercício da misericórdia. É claro, e nesse sentido é preciso compreender não que Maria ela perdoe, não é? Maria não tem poder para perdoar, isso cabe somente a Deus, mas ela intercede junto a Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo, ele intercede junto ao Pai para nos obter o perdão, a Virgem Maria, ela não tem poder de perdoar, mas ela intercede junto ao Filho para alcançar este perdão. E então ele começa, não é, a nos mostrar como a Virgem Maria, sendo tão pura, sendo tão santa, ela consegue exercer essa misericórdia para conosco. O impuro raramente é tolerante com o puro, mas apenas o puro pode compreender o impuro. Quanto mais santa a alma de um confessor, menos se concentra na gravidade do delito e mais no amor pelo infrator. A bondade sempre alivia o peso da consciência e nunca joga uma pedra para adicionar ao seu peso. Então, falando o que acontece. Uma pessoa, quando ela é santa, quando ela é pura, ela tende a se compadecer com muita facilidade do erro de uma pessoa. Agora, uma pessoa, quando ela é pecadora, quando ela é cheia de defeitos, ela tende a condenar, a julgar o outro, né? E aí a gente vê, né, que as pessoas, aquilo que a gente chama de moralismo, né? As pessoas que têm mais defeito normalmente são as que mais julgam os outros, né? Que botam mais peso, né, mais dificuldade na vida e nas lutas dos outros, né? A Virgem Maria, justamente por ser pura, por ser imaculada, por ser santa, ela não se apega aos nossos erros, aos nossos pecados, mas ela tende a nos acolher, ela tende a exercer esta misericórdia para conosco. Nossa Mãe Santíssima mostra misericórdia a todas as almas, porque tem o direito de fazê-lo. Ela aceitou a maternidade não como um título pessoal, mas como um representante de toda a humanidade. Seu consentimento é nova ordem da graça, o que o consentimento de Eva foi à humanidade caída. Então, o sim da Virgem Maria coloca uma nova ordem naquilo que estava desordenado na natureza humana, na vida humana, pelo não de Eva. Não é? Essa misericórdia, essa complacência da Virgem Maria. Então ele encerra dizendo: este é o papel de Maria. Ela não é apenas mãe dos que estão em estado de graça, mas rainha dos que não estão. O verdadeiro nome de Satanás é sem misericórdia, uma citação de Oséias 1,6, cuja natureza não pode pedir perdão. Ele primeiro tenta convencer uma alma de que o mal não é mal. Então, quando o mal está feito, ele tenta convencê-la de que não há esperança. Assim, a presunção gera desespero. Satanás recusa a humilhação do perdão para si mesmo e para os outros. Mas Maria pede perdão mesmo por aqueles que, como agentes de Satanás, crucificaram novamente o seu filho. O nome dela é a antítese de Satanás, aquela que recebeu misericórdia e, portanto, aquela que a dispensa. Então, aqui Fulton nos clareia, né, de maneira muito profunda como que o demônio trabalha, né? Primeiro ele convence que não é pecado, aí a pessoa vai e comete o pecado, aí ele vai e tenta convencer de que não há esperança, de que não há perdão. Então aí se instala o desespero, né? A presunção,
eu não tenho como ser perdoado, o meu pecado não pode ser redimido. E através dessa presunção, porque isso é uma coisa muito demoníaca, né? A presunção de não se humilhar, não pedir perdão, né? Não reconhecer o erro, isso é próprio da presunção demoníaca, não é? A Virgem Maria, ela é a antítese, ela é o contrário disso, não é? Porque ela que recebeu misericórdia agora, portanto, dispensa a misericórdia. Então, meus irmãos e irmãs, assim nós encerramos a nossa jornada de formações neste mês de maio, neste mês de Maria. Agradeço desde já pela paciência e a compreensão de todos vocês que nos acompanharam. Então, vou olhar aqui pelo que eu vi nos comentários. Há uma pergunta feita no perfil do Márcio, mas é a dona Sueli, né? Então, se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, enquanto eu respondo a pergunta da dona Sueli, pode me fazer, tá bem? Então, a dona Sueli pergunta: como evitar que o barulho dos pensamentos nos tire o foco do rosário? Bom, na verdade, dona Sueli, todas as orações, né, eu acredito assim, ao menos é a minha experiência, em todas as orações nós somos tentados pelos barulhos externos, não é? E aí nós seguimos aquilo que o próprio autor disse: olha, o rosário, ele começa a trabalhar de fora para dentro. Por quê? Porque em primeiro lugar nós pegamos ele na mão, nós temos um instrumento na mão. Então é algo sensível, não é? Isso já deve nos prender um pouco a atenção. Em segundo lugar, ele é sensível porque é uma oração vocal. Então você está ali recitando em voz alta uma oração, repetindo a Ave Maria, repetindo o Pai Nosso, não é? Então estes dois atos, eles ajudam a gente a nos concentrar enquanto nós meditamos acerca dos mistérios da vida de Cristo. Bom, aí vem os pensamentos que podem nos tirar o foco. Bom, quando nós estamos ali passando, né, as contas do rosário e recitando as Ave Marias, se algo nos tira a atenção dos mistérios, nós devemos, na verdade, estar atentos. Opa, eu preciso voltar, então eu vou voltar a meditar. Às vezes, assim, gente, a gente medita, mas ao menos essa é a minha prática, não é? Às vezes, quando eu tenho intenções específicas para rezar, quando eu tenho alguma coisa que eu preciso resolver, quando eu tenho pedidos a fazer, enfim, eu fico às vezes ali durante uma dezena inteira pensando, né, naquelas intenções que as pessoas colocaram. Ah, padre, reza por isso, reza por aquilo, tem situações para resolver, tem decisões para serem tomadas. Eu permito que o meu pensamento também, durante a oração do rosário, converse com Deus, né? Então eu acredito que o rosário ele precisa ser como que esta oportunidade de, enquanto nós estamos naquela cantilena, naquele pequeno cantar das Ave Marias, nós estamos dialogando e conversando com Deus, né? Então, a questão é um esforço da nossa Sueli de sempre mantermos, né, de nos voltarmos constantemente a Deus. Se algum pensamento tenta nos roubar, peraí, não, preciso voltar, então voltar, né? Uma coisa é sermos tentados, isso vai acontecer sempre, né? Mas o que importa a nós é realmente nos voltarmos, tá bom? Não sei se conseguir esclarecer aí também a senhora, tá bem? Por enquanto não tem mais nenhuma pergunta, né? Então, mais uma vez quero agradecer a todos que nos acompanharam aí nessa jornada, não é? Se alguém depois tiver ainda alguma outra pergunta, pode fazer e deixar nos comentários que eu respondo depois. E vamos continuar aí unidos em oração, né, nos confiando à Virgem Maria, para que ela, sempre nos acolhendo, em seu colo materno, ela possa também nos levar ao seu Filho, né? Estamos aí encerrando o mês de Maria. No próximo final de semana, dia 30 e 31, é a solenidade de Pentecostes. Eu convido vocês todos a nos acompanhar também
na nossa programação, vamos ter aí a missa, o último dia da novena de Pentecostes, no dia 30, a missa da vigília e depois o momento de adoração também nessa vigília de Pentecostes. E no domingo, dia 31, na solenidade de Pentecostes, nós vamos fazer às 17 horas a coroação de Nossa Senhora. Né? Então, vamos encerrar o mês mariano coroando a Virgem Maria como nossa rainha, rainha do céu e rainha da terra. Então, todos convidados a participar conosco, tá bom? E quem sabe por aí venham pela frente algumas outras formações. Se vierem, nós estaremos divulgando através das nossas redes sociais, tá bom? Então vamos agora fazer a nossa oração e bênção final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os louvamos e bendizemos, Senhor, pelo dom de Tua graça, por tudo aquilo que realizastes entre nós neste tempo de formação. Pedimos que a Virgem Maria, vossa mãe e nossa mãe, interceda por nós, por nossas lutas e dificuldades, e que nós possamos sempre mais crescer em amor e em devoção à Virgem Maria. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite e um bom restante de semana.